Oi, gente, tudo bem? Hoje eu convido vocês a participar comigo dessa reflexão, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre o esforço. Será que é realmente fundamental a gente se esforçar demais para conseguir os nossos sonhos, para conseguir chegar aos nossos objetivos? Vamos ver no vídeo de hoje. Bom, gente, para começar, a crença, né, o paradigma do esforço nos fala, né, desde quando a gente é criança, de que a gente precisa fazer por merecer algo, né? E que a gente, para merecer alguma coisa, né, quanto maior na nossa cabeça é essa coisa, mais a gente precisa se esforçar para conseguir, né? É assim que é nos ensinado desde a nossa infância e a gente aprende assim, que precisa se esforçar muito para conseguir alguma coisa. Tanto que quando a gente vê pessoas que aparentemente não se esforçam tanto, aparentemente não merecem tanto um resultado na prosperidade, abundância, a gente começa a julgar essa pessoa, né? Será que ela fez coisa errada? Será que ela pisou em cima de alguém para chegar onde que ela tá? Ah, isso não é certo não. Não é certo uma pessoa fazer dancinha lá no TikTok e ganhar milhões, enquanto tem médicos, tem enfermeiros, enquanto tem motoristas, tem infinita quantidade de profissionais que se esforçam, acordam cedo, dormem tarde, têm 2, 3 empregos e não conseguem ter nem um décimo da abundância que essas pessoas que não fazem nada têm, né? Não é assim que a gente pensa, a gente julga, né? A nossa sociedade ensinou para nós que nós temos que nos esforçar muito para conseguir chegar aos nossos objetivos, não é verdade? Mas será que isso é verdade, gente? Vamos começar a olhar pessoas, então, né, que se esforçam muito. Você conhece, você consegue citar alguma profissão ou alguém que você convive que se esforça demais, que tem 2, 3 empregos e não consegue prosperar, que mal consegue o sustento para si próprio e para a família? Você consegue imaginar alguém assim? Pois é, existem milhares de pessoas, né? A grande massa da sociedade vive esse paradigma, né? O paradigma do esforço e do merecimento, que acredita que sim, a gente precisa se esforçar, dar o sangue e fazer o impossível para conseguir chegar aos nossos objetivos, tá? E é verdade, algumas pessoas até realmente conseguem grandes objetivos, né? Conseguem conquistar os seus sonhos, se esforçando, né? Por isso que elas são aplaudidas pela sociedade, né? Por isso que a sociedade fala que elas mereceram aquele resultado, né? Igual, por exemplo, quando um time de futebol tá jogando, né? Quem nunca viu uma partida de futebol onde um time tá ali jogando e o gol nunca sai. E aí vai o outro time com uma jogada apenas, vai lá, faz o gol e ganha a partida. Né? Ah, mas não mereceu, quem mereceu foi o outro time que se esforçou. A gente pode pensar em inúmeros exemplos que realmente mostram que não é necessário, né? Ou será que não é necessário tanto esforço assim para vencer, para conseguir chegar aos nossos objetivos? Então, o que é necessário? O que é fundamental para a gente chegar aos nossos sonhos sem se esforçar, né? Porque é o ideal, que é a verdade da vida, que é você entrar no fluxo da vida e as coisas simplesmente acontecerem para você, né? E você começar a ter sorte na vida, né? Como é que faz para chegar a esse ponto? Bom, gente, quando a gente entende, quando a gente começa a estudar a expansão de consciência, criação da realidade, poderes da mente, como a mente funciona, muitos desses questionamentos começam a ser respondidos, né? As respostas começam a aparecer. Por que pessoas se esforçam e não conseguem? E por que pessoas não se esforçam, aparentemente, e conseguem abundar, prosperar, enfim, né? A única barreira que separa você do seu sonho, do seu objetivo, não importa se grande ou pequeno, é a sua mente, são os seus paradigmas, são as suas crenças, ou, como você pode falar, é a sua programação mental, aquilo que você foi ensinado na sua infância, né? Nós fomos ensinados, né? Porque Deus, né? Nossa conexão com a fonte, nossa conexão com o Todo-Poderoso, ela nunca é perdida, tá? Nunca, jamais, jamais. A nossa vida aqui na Terra, nós como seres humanos, nós somos limitados. Porém, nós não somos essa carne, nós não somos essa capa aqui que a gente acha que é.
a nossa maior parte está no invisível. Nós temos sim um eu superior, né, que vive nos planos superiores, que vive em outros planos de existência e que está o tempo todo em conexão com Deus, com a fonte, com outros seres de outros planos superiores também, mandando mensagens para nós, né, mandando sinais. Por isso que a gente tem que olhar a vida como uma grande escola. Ela tá nos ensinando o tempo todo o que a gente precisa aprender, né? Sabe aquela coisa de repetição de ciclos, né? Repetição de relacionamento, você sai de um, entra no outro e parece que os ciclos se repetem. Repetição de situações financeiras ruins, dívida, tal, você consegue sair, entra de novo e vira uma bola de neve, não consegue se livrar daquilo. O que que isso tudo tá querendo mostrar para você, né? E o contrário também, tá, gente? O contrário é até mais importante. Você tem que aprender com as suas vitórias, tá? Você tem que olhar para sua história, você tem que fazer uma reflexão. Nossa, eu consegui aquilo e aquilo para mim na época era impossível, era grande demais e eu consegui. Para de achar que foi sorte, que foi destino, que foi sei lá o que fez você conseguir. Você fez as coisas de uma certa maneira para chegar àquele resultado. É uma das grandes leis universais, né? A lei da causa e efeito. Todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. Então, se você chegou àquele resultado, se você chegou a uma conquista grandiosa, você fez por merecer. Mas não é merecimento a ponto de provar que você é uma pessoa boa, eu tenho que provar para Deus que eu dou o dízimo, eu tenho que provar para Deus que eu vou à igreja todo domingo, eu tenho que provar... Você não tem que provar nada para ninguém. A questão do merecimento tem a ver com as causas que você está construindo para chegar aos efeitos, ao objetivo desejado, né? Se você tem um resultado hoje na vida, em qualquer área, que não é o ideal para você, claro, é óbvio que você lá atrás, né, você causou, né, você criou, plantou aquilo ali de alguma forma, né? E a gente acha que plantar não é só plantar nas ações. Plantar, principalmente, prioritariamente, é plantar na sua mente, os seus desejos, com a sua vontade, com a sua, realmente, a capacidade de acreditar que você vai chegar naquele resultado. Porque quando você escolhe alguma coisa na vida, se você escolhe chegar a um determinado lugar, se você escolhe um emprego, se você escolhe uma profissão, se você escolhe um relacionamento, se você escolhe viver em tal lugar, enfim, qualquer escolha que você faz, se você escolheu aquilo, se você desejou aquilo, pode ter certeza que o seu ser interior, o seu ser superior, ele vê que você tem a capacidade de conquistar. Quando não tem aquele desejo, não é pra você, né? Por exemplo, eu não tenho desejo, por exemplo, de ser piloto de avião. Eu não tenho, mas tem pessoas que querem ser, né? Então, esse desejo não é pra mim. Então, eu não vou conseguir. Agora, se eu tenho um desejo de ter uma casa enorme, né, uma mansão, se eu tenho desejo de ter muito dinheiro, se eu tenho desejo real de me curar de alguma coisa, então aquilo ali é para você, tá? Pode ter certeza que é. Não existe para o universo, não existe criação grande ou criação pequena. A mesma maneira que você vai manifestar um botão, você manifesta uma casa de milhões, tá? Então, o processo é o mesmo. O negócio aqui é você entender qual é esse processo de criação da realidade. Então, quando você começa a olhar para sua história, principalmente para os sucessos, você começa a perceber como você fez para chegar até ali. Foi assim que começou, gente, o meu processo de despertar. Foi através de uma situação ruim, né, muito ruim, financeira, que eu comecei a falar, gente, como que eu cheguei aqui? Né? Porque eu nunca vivi isso na vida, pelo contrário, né? Eu sempre tive uma situação legal, uma situação boa. Como é que eu cheguei a esse ponto na minha vida, né? De fundo do poço, né? Óbvio, né? No início é desesperador, no início você começa a se questionar, no início você se faz de vítima, coloca a culpa no mundo, no governo, na crise, nos bancos, nos pais, sei lá o quê, no chefe que não te dá aumento. Mas depois que eu passei por essa fase da vitimização, que eu comecei a questionar como que eu era lá atrás, porque eu nunca passei por isso. E aí eu comecei instintivamente, tá, gente? Isso eu ainda não tinha começado a estudar a fundo as questões de criação da realidade, de manifestação dos desejos, mas eu já criava coisas gigantescas lá atrás, o que mostra pra você que você não precisa conhecer
essas leis, não precisa conhecer para criar, né? Porque teu eu superior, ele vai te levando, né, intuitivamente na direção do que tu quer. Eu fazia as coisas de determinada maneira e conseguia. Então, quando eu comecei a despertar para isso, eu comecei a olhar a minha história, eu percebi que eu fazia as coisas. Antes, né, de conseguir um objeto do desejo, um objetivo, eu fazia as coisas de uma certa maneira em todos esses momentos, né? Em todas essas conquistas eu fazia as mesmas coisas. E eu chegava aos meus objetivos, né? E aquela situação de dor intensa, né? Por isso que a gente fala que a dor, o sofrimento, ela nos impulsiona, né? Esses sentimentos, essas situações da vida nos impulsionam a buscar a verdade, né? Nos questionam sobre a vida, nos fazem querer acreditar em algo maior, né? Quando a gente está lá no fundo do poço, doente, vendo um filho doente, uma mãe, um pai, uma pessoa que você ama muito mal, passando por dificuldade, a gente começa, quando a gente não pode fazer nada mais, não tem mais nada para fazer, então tá nas mãos de Deus. Nesse momento, você começa a acreditar, né? Nesse momento de sofrimento, de dor intensa, que normalmente as pessoas vão buscar uma solução fora delas. E é nesse momento que as coisas começam a mudar. Quando você começa a entregar a tua questão para algo maior, para Deus, universo, sei lá o quê, você começa a receber influência desse universo, a receber influência da tua fonte, do teu eu superior, né? Na direção de resolver aquele conflito, na direção de responder aquelas questões, né? Na Bíblia fala, quando você bate, a porta se abre, né? Quando você pede, dá-se-vos-á. Então é bíblico tudo isso, né? Quando você vai pela dor e não pelo amor, você começa a ter a sua própria experiência, escrever a sua própria história. Então foi assim comigo. Eu olhei para trás e comecei a perceber que eu criava muita coisa e eu fazia as coisas de uma determinada maneira para chegar lá. E a vida, né, as situações que aconteceram comigo me ensinaram, só que eu estava focando só nas coisas ruins. Ao invés de focar naquilo que eu fiz de bom, no início eu estava focando naquilo que era ruim, né? Culpar os outros, porque isso, porque aquilo, tal. Quando eu comecei a lembrar do meu passado, de como eu vivia antes, como eu fazia as coisas, as respostas, gente, começaram a aparecer. E eu mergulhei nessa questão do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, do despertar, da expansão de consciência, e as coisas começaram a mudar radicalmente para mim, em vários aspectos. E o primeiro aspecto que eu comecei a perceber do que eu tinha feito errado é que eu acreditei muito no paradigma do merecimento, né? Eu tinha muitas crenças, ainda tenho, né? Óbvio, a gente tem sempre que melhorar, que se trabalhar, mas eu tinha muitas crenças de que a gente que nasceu pobre só consegue as coisas com esforço demais, né? Só consegue, por exemplo, comprar uma casa parcelando em 20, 30 anos. É assim que a gente consegue as coisas. E jamais a gente consegue juntar dinheiro para comprar uma casa à vista, né? Isso foi ensinado para mim. Então, eu recebi essa programação e executei essa programação até tudo dar errado. E foi quando eu comecei a me questionar, foi quando eu comecei a buscar livros. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, né? Um livro icônico que fala sobre finanças, que fala sobre prosperidade, né? Resumidamente falando, é uma criança que tem um pai rico e um pai pobre e os ensinamentos de cada um deles, né? O pai pobre ensina, obviamente, a trabalhar, ter boas notas, estudar e tal, e o pai rico ensina outro tipo de coisa, né? Expande a consciência daquela criança para ela ter uma outra visão de mundo. E quando eu comecei a estudar esse livro, eu entendi exatamente o que eu tinha feito de errado, sabe? Eu tinha seguido aquele conselho que me deram e as coisas, né, desandaram, enfim. Ali foi o início do meu processo, né? Até que eu achei um livro, né? Não foi um só, foram vários, mas naquela época, sei lá, 8, 9 anos atrás, foram livros que foram marcantes para mim, que trouxeram aquilo que eu precisava ouvir. Além do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, tem também aquele dos Abraham, né? Famoso, Peça e Será Atendido, dos Abraham Hicks, que é uma consciência não física, que é canalizada através da Esther, né? Que passa esses ensinamentos de como a gente cria a nossa realidade, né? E nesse livro ele fala que são apenas 3 passos para a gente criar a nossa realidade. O passo 1 é pedir,
O passo 2 não é com a gente, é o universo que responde, né? E ele sempre diz sim para qualquer pedido que a gente faça. E o passo 3, que é receber, né? O passo 1, pedir, ele fala que a gente pede até mesmo quando a gente não está consciente do que está pedindo. Ele fala que os contrastes, né? Eles falam muito em contraste, que são as dificuldades que a gente passa na vida, né? Os desafios, eles servem para mostrar pra gente aquilo que a gente não quer. E a partir do momento que a gente vive aquele contraste, aquele problema, né? A gente começa a jogar, a soltar foguetes para o universo daquilo que a gente quer. Então, em toda a adversidade, existe uma oportunidade, né? Você vive aquilo, você não gosta do que está vivendo e você está emitindo inconscientemente ou conscientemente, quando você sabe o que está falando, né? Quando você conhece as leis, você está emitindo aquele pedido para o universo. Eu quero assim, tá? E isso é fácil, né, gente? Quando você passa por problemas, todo mundo tem problemas, você quer o contrário. Se você tá com dívida, você quer pagar suas dívidas, ou você quer abundância, você quer um relacionamento melhor, você quer saúde, né, um emprego melhor, quando você tá num emprego que não gosta, você inconscientemente tá pedindo pro universo isso, tá? E o passo 2. O passo 2, o universo já respondeu pra você. Sim. E o passo 3, finalmente, é você trabalhar o seu merecimento, né? Lembra que eu falei que a gente tem crenças que a gente precisa se esforçar muito para conseguir as coisas, o que não é verdade, tá? O que acontece é que quando as pessoas se esforçam demais e chegam lá, elas conseguem chegar lá, com certeza. Por quê? Porque elas impressionaram o subconsciente dela, né? Ou ela tinha essa crença de que se ela se esforçar, ela vai conseguir. Ela acreditava piamente nisso. Então, quando ela se esforça muito, libera o subconsciente, no subconsciente dela, né? As portas para receber as inspirações, os insights para chegar ao objetivo, né? Então, quando se você crê que precisa se esforçar muito, vai precisar se esforçar muito realmente para chegar lá. Esse é o passo 3 que a gente está falando, o passo do recebimento. Agora, se você acreditar que uma coisa é fácil, aquilo ali não tem resistência, né? Então vai vir fácil, né? São essas duas formas de você receber, ou da forma difícil ou da forma fácil. E muitas vezes, muitas pessoas passam por essa vida sem realmente conseguir viverem aquilo que elas querem viver. Por quê? Elas se esforçam? Se esforçam. Elas têm essa crença de que se esforçar, elas vão conseguir? Tem a crença do esforço, porém, no fundo do subconsciente dela, provavelmente tem travas. Provavelmente tem resistência. Ah, eu quero sim um emprego melhor, eu quero uma vida melhor, eu vou estudar muito, eu vou ralar muito, eu vou fazer muitos cursos, eu vou fazer muitas pós-graduações, mestrado, doutorado. Só que é muito difícil, né? Mesmo assim, olha, todo mundo, eu conheço tanta gente com mestrado, doutorado que tá aí trabalhando como lojista, né? Nada contra quem trabalha, né? Mas se a gente pensar que a pessoa se esforçou tanto para chegar a conseguir um título desse e trabalhar como lojista, né? Não faz sentido. Mas e aí? O que acontece nesse caso, né? A mente, gente, a mente ela tem esses bloqueios, né? Se você acredita que não vai conseguir, não adianta você se esforçar ao máximo, fazer tudo que é possível e impossível, ter uma doença, acabar com teu casamento, destruir teu relacionamento com teus filhos, que você não vai conseguir, tá? Agora, se você acreditar que você é merecedor, que você vai conseguir sim, se você souber que você vai conseguir, né? Porque é um outro passo, saber é um passo acima de acreditar, de ter fé, né? Quando você sabe que você vai conseguir, o menor esforço vai ser necessário para você entrar no passo 3, que é você entrar na seara do recebimento, né? Que é você receber do universo aquilo que você deseja. E por isso, lá atrás, que eu consegui grandes feitos, grandes conquistas na minha vida. Porque em certas coisas, para certas coisas, na minha cabeça, eram fáceis. Por eu, por exemplo, ser uma pessoa que sempre estudei bastante, sempre fui CDF na escola, meu pai sempre me falava que eu precisava ter notas boas para conseguir bons empregos, né? Que eu precisava sempre ser a melhor da turma para conseguir o melhor emprego e tal. E eu realmente consegui, né? Eu jamais fui mandada embora de um emprego porque eu acreditava que aquilo ali não era para mim. Porque eu era uma boa pessoa, né? Eu estudei muito, então eu não tinha crença, não tinha aquela crença de que na primeira situação eu ia ser mandada embora. E nunca fui. Então, assim, quando você trabalha,
Quando você conhece a sua mente e trabalha ela no sentido de convencer ela que aquele objetivo é fácil, as coisas vêm para você. E muitas vezes, gente, as coisas vêm pra gente muito melhor do que a gente pensava que pudesse existir, né? E eu quero trazer um exemplo meu que eu passei essa semana, né, que ilustra muito bem isso que a gente está conversando aqui sobre passo 1, 2 e 3, né, dos zebras, né, que eles falam que são só esses passos para a gente conseguir criar qualquer coisa, né? O passo 1, que é você viver o contraste e você emitir foguetes de desejo para o universo, tá? E uma situação que a vida me mostrou, que a vida me ensinou esses dias, uma situação ridícula, gente, uma situação muito boba, tá? Mas que me deu um estalo, né? Provavelmente meu eu superior veio e me falou, olha, preste atenção nisso, que aí tem uma lição. Foi quando eu tava dirigindo, voltando do meu trabalho, né? Eu subo e desço serra todo dia. E uma serra, essa serra que eu subo, ela é meio perigosa, ela não tem acostamento e passa muitos caminhões. E eu sempre me senti incomodada quando tinha algum carro atrás de mim, né, ali forçando pra passar, né, ou até mesmo, gente, quando vinha carros lá longe, assim, eu olhava pelo retrovisor, o carro tava longe, aquilo já me incomodava, eu já ficava, eu não quero nenhum carro atrás de mim e tal. Só que eu nunca fiz um desejo, né, nunca emiti um desejo consciente pro universo de que eu não queria carros atrás de mim. Eu poderia ser a última da fila, né, na subida lá, no engarrafamento. Mas eu não gosto, eu não queria carro nenhum atrás de mim. Eu nunca fiz esse pedido consciente. Cheguei lá, orei a Deus, que Deus, que você não permita que tenha carros atrás de mim. Eu nunca fiz isso. Mas ultimamente tem acontecido tanta coisa emblemática, né? Toda vez que eu ultrapassava um caminhão, o caminhão ele caía para a esquerda e impedia que os outros carros atrás passassem por ele, né? Isso estava acontecendo direto, gente. Acontecia. Tinha aquela filinha de carros, né, que estava ultrapassando o caminhão. E aí, quando eu ultrapassava o caminhão, ele fechava os outros carros atrás de mim. E eu olhava pelo retrovisor e falei, nossa, olha que legal, agora eu não vou ter nenhum carro atrás de mim, né? Tô vindo de boa, não vai ter ninguém forçando para passar, né? E aí, dessa última vez, né, aconteceu justamente isso. Eu passei, aquela fila de carros na frente e atrás de mim, eu passei e o caminhão que estava atrás de mim, ele fechou. Ele caiu para a esquerda, tinha um outro caminhão do lado direito, ele fechou para ultrapassar esse outro caminhão, deixando os outros carros lá para trás. Eu falei, gente, olha isso, de novo. E aí veio um insight na minha mente de que realmente os contrastes que a gente vive, as situações desagradáveis que a gente vive, faz a gente emitir pedidos para o universo, mesmo de forma inconsciente, mesmo de forma que você nem sabe que está pedindo, mas o teu eu superior sabe os detalhes. E é isso que eu quero que você entenda hoje, porque às vezes a gente se questiona que está fazendo tudo certinho, né, que está cumprindo os passos de manifestação, os passos de criação da realidade, mas a coisa não vem, não acontece. Percebe se você não tem alguma crença a respeito disso, que é muito difícil, né? No caso ali do caminhão, eu simplesmente emiti um desejo para o universo de que eu não queria carro atrás de mim. Mas eu não tive nenhuma resistência. Isso nem era um pedido consciente para o universo, entende? Eu simplesmente não gostava daquela situação e o universo me atendeu, né? A minha fonte, o meu ser superior, o meu eu superior me atendeu de forma linda. Tipo, toda vez que eu passava e tinha uma fila de carros, eu era a última da fila, né? O caminhão fechava, os demais e eu ficava de boa e subindo a serra, né? E eu nunca pedi isso. Então, isso faz você perceber que muitas vezes aquilo que você recebe, né? Eu não recebi, eu tô fazendo e não tô conseguindo. Pode ser que tenha algo melhor para você lá no futuro. Que o seu eu superior, a tua fonte, Deus, sabe exatamente o que é melhor para você com todos os detalhes, com coisas que você nem imaginava que queria, sabe? Então, lá na frente, a conta vai fechar, né? Como diz o Wendel Carvalho. Lá na frente, a conta vai fechar. Continua fazendo a sua parte, continua no passo 3, né? Que é o passo de recebimento. E nesse passo 3, para você receber, você tem que trabalhar suas crenças, você tem que ter boas vibrações, tá? Tudo isso ele escreve no livro, né? Eu ainda vou fazer uma série de vídeos
sobre o livro Peça e Ser Atendido, que foi um divisor de águas para mim. Então, para a gente receber aquilo que a gente quer, a gente não pode ter resistência, tá? Porque se a gente tiver resistência, alguma crença, se a gente colocar na cabeça que é difícil conseguir chegar lá, não adianta se esforçar, não adianta fazer tudo que precisa ser feito, que você não vai conseguir. Você precisa, primeiro, criar as causas mentais. Você precisa trabalhar o seu merecimento na mente. Não é se esforçando por merecer. É fazer-se entender que você merece, que você é um ser criador, que você tá só aqui a passeio, tá vivendo uma experiência temporariamente humana, que você só tá aqui para aprender, para evoluir, para crescer, porque a vida tá o tempo todo mostrando para você o que você tá fazendo de errado e também o que você tá fazendo de certo. Então olha para aquilo que você acertou e perceba se você tinha travas na mente, se você tinha resistência para conquistar aquilo. Sabe? Porque às vezes o esforço que você faz vai te convencer que você merece, porque você tem crença de que precisa fazer esforço para merecer, sabe? E às vezes você se esforça tanto e não consegue. Por quê? Porque você acredita que aquilo é difícil mesmo se esforçando. Então, o problema, a causa e a consequência de tudo tá aqui na nossa mente, naquilo que a gente pensa a maior parte do nosso dia. Até mesmo para Deus, Deus nos dá tudo. Peça e dar-se-vos-á, né? Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Então, assim, tem inúmeras passagens na Bíblia que mostram que você é merecedor só por merecer, gente. Só por viver, só por estar aqui criando a sua realidade, estar aqui nesse plano, nessa vida linda para aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a confiar mais em você, né? Você que eu falo é no seu ser superior que está te guiando ali pelos melhores caminhos. Então você tem que abaixar essa sua resistência com relação àquilo que você quer. Nada é impossível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. Então, assim, não tem como, tá? Não tem como você viver uma experiência que você quer muito viver. Não existe aquilo que é difícil, que é impossível. Se você quer muito viver, você vai dar um jeito. A vida vai dar um jeito para te mostrar um caminho, nem que seja degrau por degrau, tá? Você vai se sentir inspirado a fazer alguma coisa. É essa a ação esforçada que eles falam que você deve ter, que nós devemos ter. É ação inspirada, sabe? É você saber que aquilo ali vai acontecer e do nada você recebe a inspiração de, sei lá, fazer uma caminhada. E aí nessa caminhada você vai encontrar alguém que vai te ajudar a dar um passo a mais na direção do que você quer, sabe? É isso que é o esforço inspirado, a ação inspirada, e não ficar esforçando, porque eu acho que é difícil, eu vou me esforçar. Não, não é assim que acontece. Você vai se desgastar, você vai trocar uma coisa pela outra, trocar o teu objetivo pela tua saúde. Não é assim, não precisa ser assim. Pode sim ser muito fácil você conseguir chegar ao teu objetivo, porque o desejo já foi lançado. Se você está passando por um momento de dificuldade, o torpedo, o foguete do desejo de viver o contrário daquilo já foi lançado. E o universo disse sim. Agora cabe a você permitir, cabe a você viver com leveza, cabe a você saber que aquilo vai acontecer, cabe a você permanecer alegre, permanecer confiante, permanecer certo e se preparando para aquilo que você quer viver, sabe? Vai fazer um test drive, vai visitar as casas, as mansões de milhões. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Não, você tem, você é poderoso, cara. Você é filho do dono disso tudo, você pode sim. Permita que ele te presenteie. Permita que ele te dê tudo que você precisa para você viver uma vida melhor, para você criar aquilo que você quer viver. Porque se existe esse desejo dentro de você, é para ser seu, entende? É isso que é ser compatível vibracionalmente, é isso que é entrar na frequência do teu desejo. É simplesmente você saber que aquilo ali vai acontecer. Porque se você tem esse desejo, vai acontecer. Se você não resistir, aquilo vai acontecer. Então vamos começar a olhar para dentro, vamos começar a olhar a nossa história, entender o que a gente fez para chegar àquilo ali, o que a gente fez para ter aquele sucesso naquele determinado objetivo. E você vai perceber isso que eu tô falando, você vai perceber que você muito provavelmente não tinha tanta trava mental, você não tinha tanta resistência, tanta crença limitante a respeito daquele objetivo e a coisa veio, né?
Não é que a gente não precise ter crenças, porque o universo encontra um caminho de menor resistência, não de resistência nula. Entende? É o caminho de menor resistência. É aquele caminho, é aquela crença que não tá tão profunda na sua cabeça que te impede até de agir, que impede até de querer, né? Tem pessoas que nem sequer imaginam uma outra vida, porque não, impossível, isso é impossível. Não, eu não quero nem imaginar isso, porque isso é impossível. Essa crença tá tão arraigada de que realmente ela não vai conseguir. Ela sequer vai se esforçar, né? Então, assim, ela tá muito lá atrás na criação da realidade. Mas não para você agora que tá aqui, tá ouvindo as minhas histórias, tá seguindo os vídeos meus e de outras pessoas. Busque outros mentores que vão inspirar você, assim como eu também busco outras pessoas. Eu leio livros, eu converso com pessoas que estão no mesmo, né, ali, nível do despertar que eu vejo vídeos de pessoas que já passaram pelo que eu já passei. E, cara, é impressionante a quantidade de coincidências. As pessoas que eu nem conheço, fazem coisas que eu fazia, que eu sempre fiz e que foi que eu consegui os meus resultados. Então, não é possível, gente. É tanta evidência de que isso é real e você não acredite nisso, tá? Então, meu conselho para você hoje é esse, tá? Não se esforce demasiadamente. Primeiro, se esforce mentalmente. Convença sua mente de que você sim é merecedor daquilo. Porque Deus está pronto para te dar tudo, tudo que nascer no seu coração. Todo e qualquer desejo que nascer no seu coração, Deus está prontinho ali, ó, para te dar, tá com aquilo na mão para te dar. Mas o que impede daquilo chegar até você é as suas travas mentais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.